Te convido a ler o texto do Evangelho de Marcos, capítulo 5, do 21 ao 43, onde vemos a história de Jairo, um chefe da sinagoga que procura Jesus desesperado porque havia deixado sua filha em casa à beira da morte. Enquanto ele conversa com Jesus, alguns de sua casa tentam dissuadi-lo, dizendo: "Deixe o mestre, a menina já está morta, não há mais salvação, não há mais o que fazer." Mesmo assim, Jesus incentiva para que ele creia e insista naquilo que busca. Por isso, Jesus vai até a casa dessa família e resolve toda aquela situação, trazendo a vida da menina à sua plenitude. A partir desse texto, eu gostaria de fazer uma pergunta: o que é a vida? E essa pergunta se tornou muito famosa através de Antônio Abujamra, que apresentava o programa Provocações, até hoje ainda no ar pela TV Cultura. Pois bem, essa preocupação não era só dele, era também da história, da teologia, da filosofia, de toda a ciência e de todos nós, seres humanos, que vivemos o dilema da existência. Por que eu resolvi abordar esse tema através desse texto? Porque entendo que nele vemos algumas situações interessantes para nos ajudar a entender um pouco sobre o que seja a vida. A primeira situação é a questão da aflição. Aquele homem busca Jesus de uma forma desesperada, aflito, deixando sua filha em casa, à beira da morte e aparentemente sem solução. Talvez ele tenha lançado mão a todos os recursos que tinha. E lembre-se, ele era chefe da sinagoga, portanto era um homem de prestígio e era um homem rico. Isso nos faz pensar que as aflições, indistintamente da situação que temos, da nossa condição financeira, da nossa condição intelectual, enfim, de tudo que somos, atinge a todos da mesma forma. Não adianta você ser rico, não adianta você ser bonito, não adianta você ter recursos. A aflição vem sobre a vida. Bem disse Jesus quando nos falou através dos evangelhos: na vida tereis aflições. Ou seja, a amargura, a angústia são próprias da vida. Sempre existirão agonias, tormentas que estarão nos preocupando. Não adianta você ser cristão ou não ser pobre ou rico. De uma forma ou de outra, a vida sempre te trará problemas. E isso é viver. Viver é ter aflições, é enfrentar situações de problemas, de desafios durante a existência. Uma outra situação que nós vemos de uma forma muito clara nesse texto é quando precisamos enfrentar resistências. Enquanto o homem buscava a solução para a vida de sua filha, existiam pessoas do lado que diziam: deixe quieto, desista, não insista, não há mais solução, não há mais forma de resolver esse problema. E isso acontece, infelizmente, nas nossas vidas. Porque enquanto nós acreditamos em sonhos, em objetivos, em tantas coisas que queremos conquistar e precisamos, como era o caso de Jairo, muitas pessoas descreem no que somos, do que temos, do que queremos, e dizem: você está perdendo tempo, não lute por isso, desista, não insista, você está gastando a vida em coisas que são loucura, que não trazem benefício nenhum. Pois bem, aquele homem lutava contra as evidências. Isso nos faz lembrar de uma mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia incurável. A Bíblia diz que ela tinha gastado todos os seus recursos, que ela tinha esgotado tudo que tinha tentando sanar aquele problema.
E aquela mulher não ficou parada. Quando ela ouviu falar que Jesus estaria na sua cidade, ela se preparou, foi até a multidão, enfrentou a multidão, tocou nas vestes de Jesus e foi curada. Vamos pensar que ela era uma mulher, portanto discriminada naquele momento histórico. Ela era uma pessoa doente e todas as pessoas que eram doentes naquele tempo também eram discriminadas. E mesmo assim, ela insistiu, ela persistiu para receber aquilo que tanto almejava. A Bíblia também nos conta de uma outra mulher que abordou Jesus pedindo a sua graça, o seu favor. E ele, de uma forma muito fria, conta o texto, disse: mas eu não vou tirar o pão da mesa daqueles que são da família e jogar para os cachorrinhos. Mas a mulher, surpreendentemente, disse a ele: pois bem, mas se caírem migalhas da mesa, essas migalhas serão suficientes para alimentar os cachorrinhos. O texto conta que a mulher foi salva, que ela teve a salvação para os seus problemas, resolveu a sua situação tão difícil. Por isso, viver é insistir, viver é persistir, é não se deixar levar pelas pessoas que não nos querem bem e que às vezes pedem para que nós saiamos do nosso propósito, do nosso caminho. Precisamos de vez em quando remar contra a maré. É claro que nós precisamos ouvir conselhos, mas em várias situações nós precisamos insistir, porque a insistência faz parte também da vida. E um terceiro momento que eu vejo claramente nesse texto é quando nós precisamos dar mais ouvidos a Deus do que aos problemas e às aflições. Veja bem, as evidências eram claras para aquele homem. A menina, a sua filha, estava à beira da morte. Não havia o que fazer. Era um momento de aflição, um momento terrível. Havia pessoas que já estavam jogando a toalha, dizendo: basta, não há mais o que ser feito, não existem mais providências cabíveis. Mas aquele homem insistiu, lutou, e acima de tudo, aquele homem deu atenção a uma palavra de Cristo. Quando o próprio Jesus diz a ele: creia, somente, não pense em outras coisas, creia, tenha fé, insista, vá em frente. Pois bem, em muitas situações nós precisamos crer somente, porque Jesus é essa possibilidade que existe do cego ver, do coxo andar, da montanha se mover, da pessoa voltar da morte para a vida. É essa transcendência, esse rompimento com a lógica, com aquilo que é palpável, que nos faz insistir e crer somente quando as coisas não vão bem, quando a aflição toma conta da nossa vida. Jesus é o que nos ajuda a caminhar sobre o mar e sobre as incertezas e a dúvida. Jesus é o contraditório diante das evidências. Jesus é aquele que rompe com a razão, principalmente com as situações difíceis da vida. Por isso precisamos crer. E a vida é crer. E aí então nós voltamos para a nossa pergunta: o que é a vida? A vida, sim, é ter aflições, indistintamente. Sejamos pobres ou ricos, feios ou bonitos, sejamos saudáveis ou doentes, sempre nós teremos aflições. Nada pode nos livrar das aflições. Portanto, viver é ter aflições. Saibamos disso. Também viver é resistir, é lutar contra os vendavais, as tempestades, os conselhos errados, o desânimo, a possibilidade de continuar a caminhar
resistir, sempre resistir, uma resistência nova para cada dia, uma insistência nova para cada problema, uma persistência nova para cada aflição. A vida também é o exercício de ouvir a voz de Deus, que nos diz: crê somente. Por isso precisamos transcender, precisamos ir além, precisamos romper com todas as barreiras que existem através da nossa fé. Nós precisamos, acima de tudo, entender que viver é continuar crendo, continuar acreditando nas coisas que aparentemente são impossíveis e continuar entendendo que Deus é o melhor caminho para nos fortalecer, para nos amparar e para nos fazer caminhar. Amém.